Olá, muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de começar por felicitar a primorosa organização deste Congresso, a hospitalidade e também a inegável pertinência da discussão sobre os direitos humanos e sobre o seu papel na formação de uma sociedade global mais justa, mais solidária e também mais sustentável. Há uns meses, o convite da doutora Susana Alves Jesus lançou um desafio interessante, uma vez que me foi pedido desenvolver um trabalho sobre Nelson Mandela, algo que academicamente está muito longe da minha zona de conforto, mas também está em total sintonia com os meus valores e com as minhas utopias pessoais. Portanto, abracei esta missão com bastante gosto e é na raiz dessa missão que trago um pouco de uma reflexão construída em torno da mensagem e do legado de Mandela. O título não está nessa ordem e peço que me desculpem por esta pequena imprecisão, assim como também qualquer imprecisão que tenha na minha comunicação. Permitam-me então introduzir os temas que penso tratar. Em primeiro lugar, gostaria de traçar em linhas gerais o percurso vital de Mandela no contexto da África do Sul, explicando ao mesmo tempo como este percurso teve uma importância decisiva na construção da sua personalidade como ativista. Por isso, tratarei de apresentar alguns pontos fundamentais da sua mensagem contra o apartheid e pelos direitos humanos e como o seu ideário se desenvolveu e amadureceu. Em segundo lugar, um aspecto que não pude desenvolver mais a fundo e que se prende com a importância da música e da sétima arte na difusão global do que se passou na África do Sul com a imposição do apartheid e da pressão para a libertação de Mandela e dos prisioneiros que se insurgiram contra aquele sistema. Em terceiro lugar, gostaria de falar um pouco sobre o legado de Mandela e das suas repercussões nos dias de hoje, sobretudo por conta foi o 10º aniversário da sua morte. Rolihlahla Mandela nasceu a 18 de julho em Mvez, uma pequena aldeia no sudeste da África do Sul, então dominada pelo... Desculpa que não está... É que tu puxaste para trás em vez de ok. Peço desculpa. Na África do Sul, que então estava dominada pelo Império Britânico, que não reconhecia a cidadania aos africanos, mas que lhes permitia, como moeda de troca da conversão, frequentar escolas para africanos criadas pelos missionários. Mandela era filho de um chefe da tribo Tembo, Nkosi Mandela, e como tal foi enviado aos 7 anos para um colégio local para se formar como futuro conselheiro da tribo. Foi aí onde a sua professora lhe deu o nome de Nelson, seguindo um costume inglês, isto é, dar nomes mais pronunciáveis aos africanos. Com a morte do seu pai aos 9 anos, foi colocado sob proteção do regente Mekekezweni, Jongintaba, continuando assim a sua formação como conselheiro. Com 19 anos, Mandela entrou em Hilldown, uma escola para alunos africanos, passando pouco tempo depois para Fort Hare, um prestigiado centro universitário onde viu despertar o seu espírito rebelde, não só contra o sistema imposto, mas também contra as tradições africanas. Uma destas tradições obrigá-lo-ia a casar com uma mulher escolhida pelo regente Mekekezweni e, por esse motivo, fugiu para Joanesburgo para construir uma nova vida. Aí trabalhou nas minas e, mais tarde, num escritório de advogados, o que lhe valeu uma experiência extraordinária no que diz respeito ao que significava ser negro num país como a África do Sul, concretamente numa cidade como Joanesburgo. Veja-se, aliás, o que Mandela diz na sua autobiografia sobre a vida de quem se sentia excluído e em permanente ameaça. Assim, em 1943, voltou a Fort Hare para terminar a graduação e entrou na Universidade de Witwatersrand, ou WITS para abreviar. E nos anos seguintes não conseguiu concluir a licenciatura em Direito, não por falta de capacidade, mas porque o diretor da universidade acreditava que nem as mulheres nem os africanos seriam suficientemente disciplinados para concluir a carreira com estas características. Este último aspecto é, pois, fundamental para contextualizar a juventude de Mandela na vida sul-africana e explicar também a raiz do seu ativismo. No primeiro caso, é evidente que o colonialismo europeu teve um peso determinante na educação, uma vez que as escolas europeias e o sentido missionário atraíram à África indivíduos de várias origens. Estes, por sua vez, fundaram hospitais e escolas para os africanos, muitas vezes ao abrigo de uma cumplicidade com os poderes coloniais, outras como vozes insurgentes contra as desigualdades existentes entre a maioria africana e a minoria europeia.
A instrução das elites locais, da qual Mandela foi beneficiário, era também um modo de se assegurar a transmissão do ideário europeu, marcado pela ideia de que o branco europeu era portador da civilização e, como tal, era superior aos africanos. Esta ideologia, ou melhor dito, estes preconceitos, passaram a ser lei com a vitória do Partido Nacional em 1948, que por sua vez foi responsável pela criação e imposição do apartheid na África do Sul e por um ataque sem precedentes aos direitos dos africanos. Neste período, Mandela estava já integrado no Congresso Nacional Africano, tendo sido eleito membro do Comitê Executivo de Transvaal. Em 1950, começou a liderar a Liga Nacional da Juventude. Em 1952, não sei se isto passa. Em 1952, foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano no Transvaal e dirigiu iniciativas como a campanha do desafio contra leis injustas, que juntou uma quantidade significativa de africanos em manifestações que foram duramente reprimidas por um partido eleito numa votação na qual os africanos não puderam participar. Nesse mesmo ano, Mandela abriu o primeiro escritório de advogados negros em Joanesburgo, consolidando assim o percurso para o qual se havia formado. Gostaria também de recordar que no ano seguinte, em 1953, o Governo publicou o Ato de Educação Bantu, que reivindicou para o Estado o controle total dos conteúdos educativos. Voltarei depois a este assunto também mais adiante. E assim compreende-se, pois, o papel de Mandela na redação do Freedom Charter, um manifesto que defendia a igualdade de direitos e oportunidades em 1955. Nele dizia-se, por exemplo, que a África do Sul pertencia a todos aqueles que viviam no país e que todos deveriam ter direito de escolha. Recordemos que o destino de milhares de africanos estava nas mãos de um pequeno grupo de brancos eleitos exclusivamente por brancos. A Constituição para a Liberdade foi então confiscada numa ação policial que pretendia boicotar e reprimir a formação do Congresso do Povo. O próprio documento foi, para o governo, uma prova da conspiração e de relação com o comunismo, que também, nessa altura, era um inimigo a derrotar. Mandela foi então detido por traição no dia 5 de dezembro de 1956, juntamente com outros 155 militantes, o que revelava a crescente repressão por parte do regime às atividades do Congresso Nacional Africano e às tentativas de combater o racismo sistémico na África do Sul. A luta não era, devemos dizer, não era contra o branco, mas sim contra o racismo e o preconceito. Uma vez foi posto à liberdade, Mandela empreendeu em 1961 uma viagem clandestina por África para mobilizar recursos para a luta armada, criar um exército e receber treino militar. Aquela ideia de resistência pacífica proposta por Gandhi, que o inspirou nos primeiros tempos do seu ativismo, foi neste momento fortemente posta em causa, sobretudo após o terrível massacre de Sharpeville em 1960, que tirou a vida a 69 africanos e feriu 181. Mandela foi novamente detido em 1962, quando regressava à África do Sul, dando início ao acontecimento que ditou a sua condenação à prisão perpétua, conhecido como o julgamento de Rivónia, que durou entre julho de 1963 e junho de 1964, e que atraiu as atenções da comunidade internacional, ondas de protesto por parte dos africanos, e deu início a uma luta travada fora das fronteiras sul-africanas. Mandela foi então enviado para a prisão da Ilha de Robben, onde cumpriu a maior parte da sua pena e onde foi exposto a vários tipos de atrocidades. No entanto, os vários presos deste estabelecimento prisional fizeram de Robben no seu lugar de reunião, o que foi extraordinário depois da ilegalização de qualquer manifestação contra o apartheid. Ou seja, em vez de uma prisão, Robben tornou-se uma escola para a resistência sul-africana. Mandela, neste período, conheceu então pessoas que mudaram a sua perspectiva sobre os brancos e que o fizeram ver que estas pessoas tinham comportamentos preconceituosos e desrespeituosos porque tinha sido essa a sua educação. E essa educação seria sempre para ele o motor das mudanças pelas quais lutou durante tantos anos, sem perder de vista a ideia que estas mudanças teriam de ser obrigatoriamente globais. Creio então que é um bom momento para falar em uma preocupação de dimensões globais na diáspora africana e que afetava não só os africanos da África do Sul, mas também os afrodescendentes nos Estados Unidos e em todos aqueles lugares onde a cor da pele é uma justificação para privar os indivíduos dos seus direitos fundamentais. Assim, na sétima arte, por exemplo, este filme extraordinário de 1959, intitulado Back to Africa, é um testemunho eloquente da miséria que as comunidades africanas viviam nos arredores de Joanesburgo após uma década de apartheid,
assim como da ideologia dominante. É precisamente neste filme que aparece Miriam Makeba e começa a destacar-se pela sua extraordinária voz e por um ativismo que a levou como exilada a cantar fora da sua pátria as injustiças que se viviam no seu país. Foi precisamente Miriam Makeba que me inspirou a focar-me também num aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que para esta reflexão tem bastante importância, uma vez que foi uma via extremamente eficaz e perene da denúncia contra o apartheid e, como veremos também, pela libertação de Mandela. Makeba nasceu em Joanesburgo em 1932 e começou a cantar em grupos sul-africanos como os Cuban Brothers, os Manhattan Brothers e as Charlacs durante a década de 50. Mas a sua participação no filme que acabo de mencionar foi o que atraiu a atenção internacional e que a levou a viver em Nova Iorque e depois passar por Veneza e Londres. Em 1960, com a ajuda de Harry Belafonte, gravou o seu primeiro álbum solo em Nova Iorque e nesse mesmo ano tentou chegar ao seu país de origem para assistir ao funeral também, mas foi impedida pelo governo. Tornou-se a partir desse momento uma exilada política. Este impedimento foi, contudo, decisivo para que fosse uma voz insurgente do panorama internacional, sobretudo depois do Grammy que ganhou com a edição de um precioso álbum gravado com Harry Belafonte. Neste podemos encontrar canções que denunciavam o apartheid e que foram a voz daqueles que, como Mandela, se encontravam privados de liberdade. Aliás, voltando aqui atrás, na foto que vem à vossa direita, Makeba está precisamente a testemunhar contra a África do Sul nas Nações Unidas no ano de 1976. Destacam-se também outras canções, como Soweto Blues, que tem aqui a letra, que é um dos grandes hinos contra o apartheid e que descreve a brutal repressão policial contra as manifestações dos jovens de Soweto, um bairro periférico de Joanesburgo, em 1976, que se manifestavam pela imposição do africano como língua oficial e exclusiva da África do Sul. O ativismo de Makeba foi então fundamental para espalhar pelo mundo a mensagem contra as injustiças do apartheid. E Hugo Masekela, que também esteve casado com Miriam, é outro dos nomes sonantes da música sul-africana, uma vez que estudou também numa escola missionária para africanos, onde conheceu eclesiásticos anti-apartheid. Portanto, este mundo não funcionava só entre os africanos, mas também entre os missionários. A sua música, nesse sentido, centrou-se na transmissão das suas experiências de vida e das condições dos africanos na África do Sul dos anos 50 e 60, representando assim as angústias de muitos dos seus compatriotas. E, aliás, a canção que aparece aqui, a letra que aparece aqui, foi o hino da libertação de Nelson Mandela e acompanhou na sua digressão pelo mundo. Também, à semelhança de muitos outros, Masekela fugiu do país em 1960, desenvolvendo também a sua carreira nos Estados Unidos com uma extraordinária discografia. Mas estes não eram, contudo, os únicos que ergueram a sua voz contra o apartheid e pelos direitos humanos. Em vários países, entre eles a Inglaterra e os Estados Unidos, a libertação de Nelson Mandela tornou-se um tema recorrente em vários artistas, do mesmo modo que a denúncia do apartheid. Estes são alguns dos exemplos destas melodias interpretadas por artistas como Brenda Fassie com a canção Black President, Stevie Wonder, The Specials, Simple Minds, Jill Scott-Heron ou Eddie Grant. E aproveito para agradecer à doutora Susana Alves a sugestão desta canção do Joanna, Give Me Hope, que é precisamente uma personificação de Joanesburgo e uma forma de denúncia também do apartheid. E, aliás, em 1988, muitos destes artistas juntaram-se no estádio do Wembley para um memorável concerto por ocasião da celebração do aniversário de Nelson Mandela. Aqui podem ver este cartaz e também a quantidade de bandas famosas que participaram nesta homenagem. Como não podia faltar, Miriam Makeba e Hugo Masekela estiveram também presentes neste concerto. Podia também depois acrescentar a este elenco uma quantidade significativa de nomes. Tanto mais que, por exemplo, a segregação nos Estados Unidos inspirou toda uma geração de músicos que reivindicavam uma mudança estrutural das sociedades pela igualdade. Veja-se, por exemplo, o cartaz do chamado Black Woodstock, em 1969, e os temas cantados por Nina Simone, com Young, Gifted and Black, e o Festival do Woodstock, que também juntou muitos grupos afrodescendentes que, nesse momento, lutavam por estes ideais. Esta questão
devemos dizer, faz ainda todo o sentido, e é por isso que gostaria de voltar a Mandela para comentar o seu contributo para os direitos humanos ou, melhor dito, comentar o seu legado. As várias denúncias contra as injustiças do apartheid provocaram um aumento significativo da pressão internacional sobre o governo sul-africano nos anos 80, apesar da inércia e da oposição de líderes como Margaret Thatcher. A chegada de observadores internacionais promoveu uma série de entrevistas com Mandela na prisão, o que abriu o caminho progressivamente ao processo da libertação, que iniciaria, por sua vez, a partir de fevereiro de 1990, uma nova era na história da política sul-africana. Mandela, em 1993, recebeu o Prémio Nobel da Paz juntamente com Frederic Leclerc e foi eleito presidente da África do Sul no ano seguinte, exercendo um único mandato. A ideologia de Mandela assentava em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles era a construção de uma sociedade plural que não devia ser dominada só pela minoria branca ou só pela maioria africana. O que quer dizer que o fim do apartheid não poderia significar, de modo algum, uma mudança de atores. Nesse sentido, o segundo pilar era a libertação dos oprimidos e dos opressores através da educação, uma vez que ele próprio testemunhou o seu valor ao longo do percurso vital que expus há pouco. A educação deveria estar, portanto, ao serviço da democracia e dos direitos humanos a uma escala local e global, e seria através dessa educação que deveria ser o motor da emancipação de décadas de segregação e profundas desigualdades. A falta de oportunidades e acesso universal à educação constituiu e ainda constitui um obstáculo grande à implementação de uma das principais linhas de ação na agenda do governo sul-africano após o fim do apartheid, apesar da criação da Comissão Sul-Africana dos Direitos Humanos. Esta comissão nasce, por sua vez, ao abrigo da nova Constituição sul-africana de 1996, durante o mandato de Mandela. As primeiras palavras são bastante eloquentes e ilustram bem o caminho que Mandela procurou seguir ao longo da sua vida, independentemente do modo como os seus ideais foram reprimidos durante décadas. A nova Constituição abria, portanto, um novo caminho para todos os sul-africanos que agora deveriam sentir-se unidos na sua diversidade, sentir-se protegidos pela lei e fazer parte de uma sociedade democrática. Dessa nova sociedade fariam parte os antigos opressores e oprimidos, o que manifesta a grandeza extraordinária da gestão serena de uma transição que pretendia curar as feridas de um passado sem, contudo, esquecê-lo. Mandela, então, procurou na sua ação integrar os documentos fundamentais da democracia num país que viveu décadas de obscurantismo imposto pelos poderes coloniais. O seu percurso e a sua ação são exemplos de luta pela democratização e pela eliminação do racismo estrutural nas sociedades ao nível local, mas também global. Aliás, o próprio afirma no final da sua autobiografia, e cito, ser livre não é simplesmente desprender-se das correntes, senão viver de um modo que respeite e aumente a liberdade dos demais. É por tudo isso que devemos olhar para o exemplo de Mandela como parte de um grande objetivo global. Em suma, sistematizar, aprofundar e defender os direitos humanos como uma parte substancial da educação das comunidades no caminho de uma sociedade mais justa, como muito bem tem vindo a desenvolver este admirável projeto que nos reúne hoje. E assim, de mãos dadas através da instrução e também das humanidades, a uma escala global, podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Muito obrigado.